Como perder gordura. Você acumulou muita gordura no seu corpo, sente que já está pesado demais, está aí com 6, 8, 10 ou mais quilos acima do seu peso normal. Olha, eu te aconselho que você tome uma atitude agora, porque ficar acima do peso ou dentro da obesidade não é interessante. É realmente uma situação que a gente precisa tomar uma atitude. Por quê? Porque existem várias doenças que estão relacionadas com a obesidade. Eu vou te falar só algumas aqui. Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, até alguns tipos de cânceres, doenças nas articulações, dispneia do sono, doença no fígado, são muitas, tá? Mas eu sei que não é fácil emagrecer. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Neste canal você encontra conteúdo sobre alimentação, nutrição e saúde. Eu sou a nutricionista Francisca e eu vou te ajudar nesse processo. Atitudes iguais levam aos mesmos resultados. Logo, para você ter um resultado diferente, para você conseguir emagrecer, é preciso você tomar uma decisão, manter novas atitudes, né? Manter novos comportamentos. E tem mais uma coisa, perder peso muitas vezes é muito fácil. Existem vários tipos de dieta que emagrece, mas não é interessante perder peso e logo ganhar de volta. Portanto, é importante que a gente escolha um estilo de vida, tá? Um estilo de alimentação, um tipo de dieta que a gente consiga levar para a vida, tá? Então, eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Quando a gente fala de dieta para a vida toda, tem que ser uma dieta sustentável, tá? É um estilo de vida que a gente consegue levar para a vida toda. E para começar, eu já trouxe aqui um resumo, tá? Eu vou te ajudar. Eu trouxe um resumo com informações importantes, com dicas importantes, que se você seguir, inevitavelmente você vai perder peso. Vamos lá. Para começar, você precisa diminuir o açúcar. Tá? Se você usa o açúcar para adoçar chá, suco, café, é preciso que você tome a atitude de parar com isso. Ou tome esses líquidos naturais, sem adicionar nada, ou você pode usar ali de 1 a 4 gotas de adoçante, aquele adoçante dietético que não tem nada de caloria. É preciso você tomar essa atitude. Se você fizer isso, você já vai perceber que já te ajuda. Outra coisa, evite os ultraprocessados. Quem são os ultraprocessados? Se você quiser ver um vídeo só sobre ultraprocessado, eu tenho aqui no canal. Mas eu já vou te adiantar aqui os principais. Refrigerantes, sucos artificiais, biscoitos, salgadinho de pacote, tudo isso aí são ultraprocessados. E também aqueles doces que você, de uma maneira geral, que você pode evitar, tá? Porque nesse processo, como eu falei, você tem que ter atitude e tem que mudar alguma coisa, tá? Depois que a gente alcança o objetivo, depois que você emagrecer o que você precisa, aí sim, a gente pode ver o que se flexibiliza. Mas nesse processo agora que você vai dar esse pontapé inicial de perder quilos que não estão te fazendo bem, tá? Então é preciso realmente você fazer algumas trocas, fazer algumas escolhas diferentes. Então, por que evitar os ultraprocessados? Porque esse tipo eu não chamo nem de alimento, porque basicamente eles não têm nutrientes. Eu chamo de alimento aquilo que alimenta o organismo, né? Aquilo que tem nutriente. Os ultraprocessados, eles têm um excesso de calorias, né? A gente chama de calorias vazias, e ele tem uma pobreza em nutrientes, porque eles basicamente não têm nutrientes. Então, eles têm, além de muitos conservantes, aditivos ali para conferir sabor, aroma, textura, tá? Mas, enfim, evite os ultraprocessados. Se você costuma lanchar esse tipo de produto alimentício, aí eu aconselho que você troque, tá? Faça escolhas do tipo, troque eles por frutas, tá? Algum lanche tipo, até um sanduíche natural, um suco natural, tá certo? E quando você for comer alguma fruta, nesses lanches, eu vou pedir que você
adicione ali naquela fruta uma fonte de fibras. Por exemplo, quando você vai comer, resolveu, não vai lanchar o ultraprocessado, vai lanchar uma fruta. Então você pode comer, por exemplo, uma banana com uma colher de aveia, um pedaço de mamão com uma colher de aveia, tá? Ou então uma fatia de pão com um ovo, tá? Você mistura, você junta ingredientes diferentes que têm nutrientes diferentes e que vão conferir saciedade, ok? No momento que você troca, deixa de comer um ultraprocessado, um suco artificial ou refrigerante, tá? Com algum biscoito ou algo assim, no momento que você passa a comer, digamos, um sanduíche ali com uma fonte de proteínas, pode ser um atum, com verduras, né, com vegetais. Eu tenho até receita de sanduíches aqui também no canal. Pode ser um recheio de frango, de carne moída, mas consiga juntar, tá, uma fonte de proteína nesses lanches, porque eles vão se tornar mais ricos nutricionalmente e vão também dar saciedade, porque a proteína, você precisa aumentar a quantidade de proteínas e diminuir a quantidade de carboidratos. Basicamente, esse é um aconselhamento importante. Então, como é que você faz isso? É limitando, comendo menos a quantidade de massas que normalmente você come e aumentando ali um pouquinho mais a quantidade de proteína, porque você vai ter mais saciedade. Ou a quantidade de fibras. Quando for comer uma fruta, se possível, junte ali, pode ser chia, pode ser, se tem aveia, mas pode ser chia ou outras fontes também. Outra coisa que é muito importante é planejar a alimentação. Na verdade, tudo na vida a gente precisa planejar. Planeje a sua alimentação, tire um dia na semana para fazer as compras de tudo que você vai precisar durante a semana, tá? Então, assim, quando você organiza tudo, tá? Quando você planeja tudo, fica mais fácil. Então, vai ser um dia para fazer as compras e vai ser o outro dia para organizar essa geladeira. Já ali, se possível, você já faz a semana inteira, com o seu almoço, os seus lanches e o jantar, porque vai ficar mais fácil, tá? A menos que você tenha boas opções na rua de comer, porque, por exemplo, tem pessoas que podem trabalhar em empresas que ofertam ali uma alimentação saudável, onde você tem uma opção de salada, você tem uma opção de proteínas, tá? Não sendo, a opção que você tem é comer uma alimentação na rua que você mesmo vai escolher, então eu sugiro que você faça a sua alimentação, leve suas marmitas, tá? É muito legal, eu costumo muito usar marmita para lanche, tá? Para levar às vezes a alimentação, a minha refeição principal, isso é muito importante, porque você sabe o que você botou ali dentro, você sabe a quantidade de óleo com que você cozinhou, no caso de uma refeição principal, com que você preparou aquilo tudo. Então, organize, tire um dia para comprar, fazer essas suas compras da sua alimentação. E aí você organiza na sua geladeira e todo dia você já sai de casa, se você passa o dia inteiro fora de casa. Se não, melhor ainda, né? Mas se você sai, leve a sua comida, prepare, organize para a semana inteira. Porque quando você organiza essa alimentação, é mais fácil do que... tipo assim, deu uma fome aqui, eu vou lanchar, mas eu não sei bem, eu vou lá, pego o que tem, sem antes ter sido planejada aquela alimentação. E outra coisa, só leve para sua casa aquilo que fizer bem para sua saúde. Em termos de alimentação, se você já, no momento desse planejamento de compras, tá? Então você vai fazer escolhas saudáveis, vai comprar mais frutas, verduras, fonte de proteína, vai evitar comprar ultraprocessado, não leve refrigerante para casa. Não leve salgadinho de pacote, não leve biscoito recheado para casa, aquele negócio todo. Porque se levar, fica mais difícil evitar comer. Então já não leva isso. Nesse planejamento, você exclui esses ultraprocessados e traz mais alimentação natural para você fazer lanche. Traz mais batata doce, macaxeira, milho natural, tá? Tudo isso. O outro conselho que eu trago para você que quer perder peso, que sabe que está acima do peso, tá? E que tomou essa decisão, porque se tem alguma coisa importante nesse processo é a decisão. Quando você decide alguma coisa, você busca, você encontra e você realiza, tá? Então, nesse processo é importantíssimo a decisão e a disciplina, porque sem disciplina, na verdade, nada dá certo. Então, é preciso organização, é preciso manter a decisão, tá? E a disciplina. Então, olha só, outro conselho que eu te dou é não abuse do sal.
A comida está na mesa, evite trazer o saleiro para a mesa, evite adicionar mais sal naquela comida. Por quê? Porque o sal ele retém líquido e causa também outros malefícios que normalmente nós, na nossa alimentação, a gente já consome uma grande quantidade de sal, tá? Então, há pessoas que têm o hábito de ainda adicionar, e isso dificulta o processo de emagrecimento. Quando você tem um excesso de sal, esse hábito não é bom, porque o sal retém muito líquido no teu organismo, tá? Outra coisa, se você não tem horário para comer, crie horários. Vamos organizar quantas vezes você precisa comer por dia. Cada pessoa, cada organismo sente diferente, percebe diferente. Isso você vai descobrir. Se você ainda não sabe, tente descobrir. Eu, por exemplo, eu como por dia 5 vezes. Eu como 5 vezes por dia. Tem pessoas que se sentem bem comendo só 4 vezes. Tem pessoas que precisam de 6 vezes para comer, tá? Mas enfim, tem pessoas que comem até só 3 vezes por dia. Descubra qual é o ideal para você. Quantas vezes você vai comer por dia? E aí a gente vai fazer esse fracionamento e eu vou te falar como é que você faz. Está buscando emagrecimento, se você está buscando aqui perder gordura, então você já precisa diminuir. Se você não tem uma quantidade estabelecida de quantas vezes você come por dia, é preciso você já pensar nisso. Então assim, se você costuma comer 6 vezes por dia, eu até aconselho você a diminuir uma vez. Se você já tem o hábito, eu aconselho você a diminuir e comer 5 vezes, porque comer 5 vezes ao dia já é bem interessante. Veja só, seria um desjejum, né, um café da manhã, aí depois um lanche, um almoço, um lanche e um jantar, tá? Se você sentir vontade ainda comer antes de dormir, tudo bem, aí ficaria 6 vezes ao dia. Mas descubra isso, tá? Descubra quantas vezes. Descobriu quantas vezes você precisa comer por dia? Então a gente vai organizar isso, tá? E aí justamente essas compras que você fez de maneira planejada, você vai trazer e vai nesse dia que você vai tirar para organizar a sua despensa, organizar a sua geladeira, você já vai definir o que eu vou lanchar amanhã, no lanche da manhã, o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, vou ainda comer alguma coisa. Então você já prepara isso tudo para quando você sentir fome, tá? Você não ficar sem saber o que vai comer, tá certo? É preciso tomar água, tá? Independente de qualquer coisa, a gente precisa tomar água. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo bem disso e explico com mais detalhes, mas enfim. Ainda mais porque você vai tirar ultraprocessados, vai trazer mais fibras, vai trazer mais alimentos naturais. Então você vai precisar de mais água, porque as fibras, gente, elas puxam por água, elas retêm água. Então, se elas não encontram ali disponível para ela água, ela vai pegar do intestino, ela vai pegar a água do organismo que já está lá para alguma outra função. Então, já que a sua alimentação agora vai ser mais rica em fibras, vai ter mais alimento natural, traga mais água também. Então, é um mínimo, é claro que isso aí tem suas particularidades, mas de um modo geral, um adulto precisa de no mínimo 2 litros de água, tá? É uma conta assim, geral que a gente faz. Outra coisa, o sono. Perceba se o seu sono tá bom. É preciso dormir bem. Quantas horas? Bom, o ideal que a gente tem até hoje estabelecido são 8 horas de sono. Mas é claro que tem pessoas que com 7, 6 horas, elas se sentem bem, tá? Tem pessoas que não precisam dessas 8 horas. Tá tudo bem. Encontre quanto de sono você precisa dormir e cumpra isso. Se você se sente bem dormindo 8 horas, né? Que como eu tô falando, é o que é estabelecido, dormir 8 horas por noite, é preciso você dormir. Como é que você vai fazer? Qual é o problema? Você não consegue dormir? Se você não consegue dormir, é preciso a gente buscar a causa, saber o que está ocasionando a falta do sono, tá? Mas tem alguns aconselhamentos que a gente traz, que é procurar relaxar mais, evitar telas antes de dormir, principalmente celular. E quando for para a cama, realmente deixar o celular, não levar o celular, atrapalha muito o sono. Mas se é algum outro distúrbio, se é uma outra situação, gente, que tem problema de insônia, é preciso tratar, porque o sono é fundamental. Gente, durante o sono profundo, o nosso organismo realiza processos, assim, importantíssimos para tudo. Até para regeneração celular,
são curas, e o processo de emagrecimento tá junto aí. Então é preciso dormir bem para perder gordura, para emagrecer. Atividade física regular. Isso aí é fundamental para quem busca perder gordura, para quem busca emagrecer, mantendo a sua saúde. Olha só, quanto tempo e qual atividade? Bom, para começar, se você não faz, se você está sedentário, se você já faz, maravilha, perfeito. Se você não faz, você começa com 30 minutos por dia. 30 minutos de caminhada, onde quer que seja, na rua da sua casa, em algum parque, onde for possível. 30 minutos de caminhada para começar. Já está ali com 10 dias, 15 dias, tá tudo ok? Aumenta para 1 hora, porque a nossa meta é caminhar 1 hora por dia, tá? Não é aquela caminhada assim de passeio, não. É uma caminhada, gente, no ritmo. É uma caminhada, tá? Que você começa mais leve, mas você vai chegando ao ponto de perceber que é uma caminhada já no ritmo de passos, tá? Onde não é um passeio, tá bom? Então é impossível você acrescentar 1 hora de caminhada por dia e não ter ali um resultado e não perder peso e não perder essa gordura que a gente está tentando, né, perder. É impossível, porque é uma conta matemática. Você acrescenta ali a atividade que vai demandar do seu organismo mais energia, você vai puxar essa energia de onde ela está acumulada. O ideal mesmo é o cardio, né, o exercício cardio, que a caminhada está dentro dessa coluna aí de exercícios cárdios, e mais exercício de musculação. Se for possível, faça isso. Se não for, faça só a caminhada, porque já é alguma coisa. Para quem está sedentário, é muito. Quantas vezes na semana? 5 vezes. É preciso essa atividade ser aí por volta de 5 vezes para você ter um resultado efetivo. Gente, a maioria das pessoas, a grande maioria, come mais do que o organismo precisa. Então, o que acontece? Tudo aquilo que for ingerido além da nossa necessidade vai ficar acumulada. Vai ficar acumulada nesses depósitos de gorduras, tá? E vai gerar aí esse peso extra, tá? Essa gordura a mais, além do que a gente quer e precisa. Então, qual é o aconselhamento aqui? Na hora do almoço e do jantar, monte o seu prato e não repita. Qual é o prato ideal? O prato ideal é aquele que você vai montar e você divide ele ao meio e metade dele vai ser vegetais. Você pode botar ali 1/4 do prato, né? Divide o prato no meio e aí 1/4 vai ser feijão ou arroz, ou ervilha, ou lentilha, ou grão de bico, ou fava, uma fonte ali, tá? De leguminosas. O outro pedacinho aqui do prato, dos 25%, você vai botar salada, de preferência uma salada crua, ali com tomate, pepino, alface, acelga, tá? De folhosos. Por quê? Esses aí que eu citei, esses ingredientes que eu citei, eles são ricos em fibras, também tem carboidratos, eles saciam muito, tem outros nutrientes também, tem minerais, vitaminas, então eles dão saciedade, tá certo? Do que a pessoa e comece o prato pelos vegetais, pela salada. Isso muda quando você vai começar o prato ali pelo arroz e pela carne, pela fonte de proteína, tem uma diferença. Quando você chegar para comer, aí o outro lado do prato vai ser dividido também 50%. Os 50%, né, você vai dividir 25% para a fonte de proteína, que pode ser ali frango, peixe, carne, ovos, fonte de proteína. E a outra parte vai ser o carboidrato, que vai ser o quê? Ou arroz, ou batata, tá? Alguma fonte, ou macaxeira, uma fonte de carboidrato. E as quantidades em si, eu fiz a divisão. A quantidade, você vai tentar diminuir do que você já come hoje. Se hoje você já faz aquele prato bem maior, diminua um pouco, baixa um pouco mais, porque isso vai fazer diferença. Sobremesa, vai ser uma fruta. Por que uma fruta? Porque é rico em nutrientes. Pode ser um pedaço de mamão, um pedaço de melancia, uma laranja, uma tanja. Por quê? Riqueza em nutrientes, tá? Alimento forte e tem menos calorias do que se você fosse comer um pedaço de uma outra sobremesa, tá? Cheia de doce, tá?
Então, assim, e já tem o doce, que é o doce natural das frutas, a frutose. Então, quando você come uma fruta de sobremesa, ela traz saciedade e ela mata aquela vontade que a gente tem de comer um docinho, às vezes, depois do almoço. Mas para esse nosso processo aqui, que é emagrecer, que é perder gordura, é importante fazer essas trocas. Agora que você já sabe o que vai lanchar, o que vai almoçar e jantar, que são as refeições principais que a gente falou, montar o prato, o café da manhã. O café da manhã, ele precisa ter proteína, tá? Toda vez que você comer só o pão, ou só o beiju, e o café, ou um suco, alguma coisa assim, você vai sentir fome mais rápido. Quando você traz ali uma fonte de proteínas para esse café da manhã, pode ser qualquer uma. Pode ser ovos, ovos é excelente, tá? Pode ser ovos, mas pode ser outra também, pode ser ali um franguinho que você prepara mexido, pode ser uma carne moída, mas junte alguma fonte de proteína, tá? Nesse carboidrato que normalmente a gente come de manhã. No hábito geral do brasileiro, a gente come carboidrato. Ou é beiju, é cuscuz, é pão, é bolo, café, tá? Então, assim, traga mais proteínas para esse café da manhã, porque você vai comer menos, você vai se sentir mais saciado, tá certo? E mais nutritivo. Então, logo essa saciedade vem mais rápido. E você vai ficar muito mais tempo sem sentir fome. Fazer todo esse aconselhamento aqui, seguir essas dicas. Fazer atividade física, organizar geladeira, organizar lanche, tirar um dia para comprar tudo, levar marmita, comer menos. É fácil? Não é. Isso aqui é muito difícil. Mas eu te pergunto, está beirando a obesidade ou já está na obesidade, ter colesterol alto, ter pré-diabetes, tá? Está aí com as roupas tudo apertada, se sentir mal, está aí já procurando se consultar, já procurando, porque está com problema de saúde gerado pela obesidade. É fácil? Também não é fácil. Isso é muito difícil. Então, o que eu digo sempre é, escolha o seu difícil, porque não tem nada fácil. Tá? Então você vai escolher o que é mais fácil para você. É se cuidar? Eu acho que é. É se cuidar, cuidar da saúde, procurar regrar a alimentação, incluir atividade física, comer menos. Isso, gente, eu sempre digo, escolha o seu difícil. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, tá? Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.